vamos homogeneizar uma porção de músculo cardíaco de bovino. Homogeneização implica triturar a carne de maneira que os conteúdos celulares, citoplasma, núcleos, mitocôndrias e outros organelos, sejam vertidos para o líquido resultante. O líquido que vamos utilizar, não só para facilitar a agitação mecânica, mas também para assegurar que se mantenha um pH apropriado, será um tampão fosfato, uma solução com pH aproximadamente igual a 7. Não é absolutamente necessário eles estarem cortados em pedacinhos muito pequeninos, embora isso facilite o processo de homogeneização. Vamos utilizar um robô de cozinha, que obviamente faz bastante agitação mecânica. Se tivermos excesso de agitação mecânica, isso pode provocar desnaturação das proteínas, que se nota visualmente através da formação de espuma, uma vez que as proteínas desnaturadas fazem baixar a tensão superficial da água. E, portanto, para evitar demasiada desnaturação, nós vamos fazer a trituração não de forma contínua, por exemplo, 30 ou 40 segundos de agitação contínua, mas em pequenos pedacinhos de 4 ou 5 segundos. Temos os pedacinhos de carne. No nosso copo de mistura. Medimos tampão fosfato. Não é necessário demasiado rigor na medição do volume, portanto uso um gobelet em vez de utilizar uma proveta. Jatos de trituração para evitar demasiada agitação. Para separar agora os diversos componentes, porque esta mistura que agora tem uma consistência vagamente semelhante à consistência das papas, contém pedaços de músculo não triturado, contém células intactas e também contém mitocôndrias. Nós vamos agora transferir para tubos de centrifugação e vamos submetê-los a acelerações elevadas numa centrífuga. O processo de transferência pode ser feito no início sem demasiado rigor, mas todos os tubos devem ter no fim exatamente o mesmo peso. Portanto, depois nós vamos ajustar as massas para que os tubos fiquem equilibrados. Agora temos de pesar os diversos tubos. Ok, este está a 110 ponto. O seguinte. Tem um bocadinho menos, portanto ajustamos a sua massa com tampão fosfato até ao mesmo volume. Pronto, mesmo valor, pronto. Pode variar na centésima da casa decimal, portanto o outro estava a 98, este está a 101, não é muito diferente, pode ficar assim. Convém que eles estejam com o mesmo peso até à décima de grama, se estiver correto até à centésima melhor, mas em princípio um erro na centésima não é grave.
bocadinho mais do que o outro, portanto agora vamos ajustar o outro a esta massa, 107, 87, 42. Portanto, aquele segundo tem de vir a esta massa, que ajustamos devidamente. (84, 37, 87, 42), preciso de mais uma gotinha. Pronto. 87, 47, muito bem. E agora ajustar os últimos dois tubinhos. Eles têm de ser bem equilibrados, porque na centrífuga são submetidos a grandes acelerações, de alguns milhares de vezes superiores à da gravidade, e portanto uma diferença de 1 grama equivale a uma diferença de umas dezenas de quilos, o que faz com que, se eles tiverem grandes diferenças, o rotor fique desequilibrado e por isso impeça a centrífuga de funcionar. Ok, isto precisa de um bom pedacinho mais. O 43 está um bocadinho acima do que eu queria, portanto vou ajustar o outro a 111,43. Suficientemente próximo, penso eu. Sim, 44. Está bem. Vamos agora centrifugá-los. Tubos com o mesmo peso são colocados em posições diametralmente opostas. Posição diametralmente oposta, da maneira que o centro de gravidade deles esteja no ponto de apoio do rotor. Não é necessário que todos os tubos tenham a mesma massa, o que é necessário é que eles estejam aos pares, de maneira que cada par tenha o centro de gravidade exatamente ajustado no eixo do rotor. Agora vamos centrifugar isto a 10 minutos, a cerca de 5.000 rotações por minuto. Bom, já está bom. Não tem de ser 20 minutos, vamos pôr 10 minutos. E vamos separar os conteúdos em 3 fases. Uma fase superficial líquida com conteúdo citoplasmático, uma fase precipitada com o tecido não triturado e uma fase pulverulenta constituída pelas mitocôndrias. Temos, portanto, o nosso material centrifugado, a fase citoplasmática, aqui ao fundo as células que não foram quebradas e aqui uma linha muito fininha com as mitocôndrias. Decantamos o citoplasma para novos tubos, que serão centrifugados para termos a certeza que ficamos com citoplasma limpo, livre de mitocôndrias. Descarto o resto do citoplasma.
tivermos necessidade de muito citoplasma, depois este citoplasma iríamos centrifugá-lo. Portanto, posso reservar para outra utilização. Agora, vamos daqui recolher as mitocôndrias. Isto faz-se com algum tampão fosfato. Não tem de ser medido com muita precisão, porque a função deste tampão fosfato é simplesmente dar-nos o volume suficiente para depois, após alguma agitação suave, suspendermos esta fase de mitocôndrias. Estamos a ver que agora o tampão fosfato já não está perfeitamente límpido, porque quando eu coloquei já alguma da poeira de mitocôndrias que aqui estava foi levantada, e agora, com movimentos suaves, eu vou progressivamente suspendendo mais e mais e mais mitocôndrias. Não posso fazer isto com demasiada velocidade, caso contrário, além de estar a suspender mitocôndrias, estarei também a suspender parte do material que está precipitado e que, como disse, contém, além de mitocôndrias, células intactas. Agora transfiro para o outro, onde também vou retirar cada vez mais mitocôndrias. E verificamos que de fato está a tornar-se o líquido progressivamente mais turvo. A turbidez da suspensão de mitocôndrias, ao contrário da limpidez do citoplasma, deve-se ao facto das mitocôndrias terem uma dimensão bastante próxima do comprimento de onda da luz visível. E, portanto, as ondas luminosas são difratadas pelas mitocôndrias. Isso dá origem ao aspecto turvo. No citoplasma, todos os componentes são muitíssimo mais pequenos do que o comprimento de onda da luz visível e, portanto, não se verifica essa difração e não temos turbidez. Encontramos turbidez em citoplasma se, por hipótese, desnaturarmos as suas proteínas, então começam a agregar e ficam em conjuntos de proteínas coladas entre si que atingem dimensões apreciáveis, que são, portanto, comparáveis com a dimensão do comprimento de onda da luz visível. Colocamos novamente de forma diametralmente oposta e deixamos 5.300 rotações por minuto durante 10 minutos. Set tempo. Comecemos. Pronto, pode fechar apagar. Temos então aqui mitocôndrias bem separadas do resto, mitocôndrias, e aqui um citoplasma bem limpinho, e vemos que de facto o separamos de alguns contaminantes, porque aqui em baixo encontramos claramente algum depósito que não era citoplasma, provavelmente eram mitocôndrias que tinham escapado para o citoplasma. Transferimos agora cuidadosamente o nosso citoplasma para tubos novos.
e descartamos o sobrenadante das mitocôndrias. Podemos agora suspender estas mitocôndrias num pequeno volume de fosfato e será agora com esta suspensão bem concentrada de mitocôndrias que iremos analisar a oxidação de vários substratos. Preparamos também uma pequena quantidade de extrato total de músculo cardíaco de vaca, juntando volumes iguais desta suspensão de mitocôndrias e adicionamos agora um volume igual de citoplasma para ficarmos com uma mistura que é mais ou menos meio a meio de mitocôndrias e de citoplasma. Para analisarmos se existe transferência eletrónica, vamos utilizar este indicador colorido que se chama DCIP, diclorofenol indofenol. Esta substância, quando recebe eletrões de enzimas capazes de retirar eletrões a um substrato, perde a sua cor azul e descolora. Cada um dos nossos tubos, portanto, vai receber um número igual de gotas de DCIP, que é o nosso indicador. Queremos assegurar que em todos os tubos a reação ocorre a um pH comparável, portanto, os tubos devem receber uma quantidade igual de uma solução de tampão fosfático. Um tubo com alfa-cetoglutarato, que, como o citrato é um intermediário do ciclo de Krebs, um tubo com succinato, e finalmente, no último tubo colocaremos NADH, que é um produto do ciclo de Krebs. Homogeneizamos os tubos e agora vamos começar as reações colocando o extrato total de músculo cardíaco bovino. Vemos que na ausência de substrato, ou seja, no tubo que só teve água, o DCIP se manteve azul e que no tubo de citrato ficou um bocadinho menos escuro também no alfa-cetoglutarato e que a cor desapareceu quase completamente nos tubos que tinham NADH e succinato. Nestes três tubos vamos colocar succinato e analisar a sua oxidação na presença de diferentes componentes do extrato.
Tal como para o succinato, vamos também ver qual dos componentes celulares é responsável pela oxidação do NADH. Adicionamos extrato total ao tubo que tem apenas succinato e também ao tubo que tem apenas NADH. Para sabermos se no citoplasma existem enzimas capazes de oxidar o NADH, incubamos o NADH na presença de citoplasma puro. E fazemos o mesmo para o succinato. E para identificarmos se na mitocôndria existem enzimas capazes de oxidar o NADH, incluímos mitocôndrias puras no tubo do NADH. E o mesmo para o succinato. Temos de homogeneizar os tubos, principalmente estes tubos das mitocôndrias que podem ter ficado com mitocôndrias presas às paredes. Homogeneizar os tubos com suavidade para evitar que entre oxigênio, porque o oxigênio faz com que o DCP volta a ficar azul, portanto vai-nos contrariar a reação. Vemos agora qual o componente celular responsável pela rápida oxidação do tubo que tinha o succinato. Vemos que no tubo total, tal como há pouco, a cor desapareceu quase totalmente. No tubo que tinha mitocôndrias, um pouco mais concentradas do que as que estão presentes no extrato total, a cor desapareceu completamente e que na presença de citoplasma a cor pouco desapareceu. Isto é a desidrogenase do succinato, também chamada complexo 2, é uma enzima presente na membrana interna da mitocôndria. Nos tubos que contêm NADH, vemos que o NADH oxidou fortemente no citoplasma e que não oxidou na mitocôndria. O fato de não oxidar na mitocôndria é aparentemente surpreendente, mas só aparentemente. De facto, nós sabemos que o NADH dá eletrões à cadeia transportadora de eletrões que está na mitocôndria. No entanto, o NADH não consegue entrar na mitocôndria pela sua membrana interna, que lhe é impermeável. Quando nós introduzimos NADH na solução e ao lado colocamos as mitocôndrias, o NADH fica apenas no exterior e, portanto, no tubo em que temos apenas mitocôndrias, nada aconteceu. É necessário haver uma maneira de levar o NADH para dentro da mitocôndria. Por exemplo, o vai-vem do malato-aspartato, que exige a intervenção simultânea da mitocôndria e de enzimas presentes no citoplasma. E vemos de facto que no extrato total nós temos alguma oxidação do NADH. Por que é que vemos oxidação do NADH no citoplasma livre? Porque existem enzimas citoplasmáticas capazes de transferir os eletrões do NADH para alguns aceitadores presentes no citoplasma que nós adicionamos. E o DCP é, em alguns casos, capaz de retirar esses eletrões e, portanto, fazer com que a solução, o DCP, na presença de NADH, descolore simplesmente.